Então, gente, continuando, né? Eu falei sobre a divisão social que tem no Egito, né? Aquela pirâmide com a divisão. E agora vamos falar de algo que é muito importante também para os egípcios, que é a religião. Então, por que foram construídas as pirâmides? Elas estão ligadas a questões de poder, logicamente, né? Cada faraó quer construir a maior pirâmide, a maior prédio para mostrar o quanto ele tem poder, mas também tem a ver com a questão religiosa. Porque os egípcios acreditavam em vida após morte. Então, por isso, eles precisavam de um lugar para preservar e cultuar ao faraó quando ele morria. Então, as pirâmides vão servir para isso, tá? Elas não eram utilizadas para morar nem nada, elas eram utilizadas para guardar, elas eram túmulos dos faraós. Os egípcios, então, vão ser politeístas, ou seja, eles vão acreditar em vários deuses. E eu trouxe aqui alguns exemplos desses deuses. O Ósiris, então, que é conhecido como o deus da eternidade e governava a vida após morte. A Ísis, que é sua esposa e a sua irmã. É bem complicado isso, gente. O Horus, que é o deus do céu, então filho de Ísis e Ósiris. E o Amon-Ra, que é o deus sol. Eu coloquei alguns exemplos, tem muitos outros deuses dentro da religião egípcia, tá? Eu coloquei aqui 4 exemplos. Então, eu coloquei aqui a imagem, essa aqui é a imagem do Ósiris, tá? Essa aqui é a imagem da Ísis. A gente tem também a representação do Horus, que é esse, tá? O Horus vai ser conhecido também pelo olho de Horus, então, que é a representação aqui do olho dele. Como vocês podem ver, a cabeça dele é de um animal. Já vou explicar um pouco sobre isso. E esse aqui também é a cabeça de um animal, que é o Amon-Ra, que é o deus sol, então. Dentro da religião egípcia, né, os deuses eram representados com um corpo de homem e cabeça de animais, ou vice-versa, tá? Era possível encontrar isso. Eles acreditavam que havia essa junção porque você pegava as coisas boas desses dois seres, né? Tanto dos animais quanto dos seres humanos. Então, para os egípcios, a criação do mundo aconteceu a partir dos pais de Ósiris e Ísis, porque, como eu falei, eles são irmãos. Nessa explicação, o Ósiris vai ter um irmão, o Set, que enciumado vai matar o Ósiris e vai cortar o seu corpo em pedaços e espalhar. A Ísis, então, que é esposa do Ósiris, vai encontrar os pedaços e vai reconstituir o corpo do marido. E mesmo morto, o Ósiris engravidou a Ísis e vai dar à luz, então, ao filho deles, que é Horus. Por causa disso, Horus também vai representar a ressurreição dentro dessa cultura egípcia. Então, por causa disso, os egípcios acreditam na imortalidade da alma, ou seja, o nosso corpo morre, mas a nossa alma é eterna. Por causa disso, eles acreditam, então, que no pós-morte, a alma ela é conduzida para um julgamento dentro do tribunal de Ósiris. Esse tribunal é formado por 42 deuses e ali eles faziam todo um julgamento dessa alma. Se essa alma é absolvida, ela poderia voltar ao corpo e viver normalmente. Por isso os egípcios têm o hábito de embalsamar os corpos, tá? Porque eles acreditavam que essa pessoa poderia voltar à vida se ela fosse, então, absolvida dentro desse julgamento no tribunal de Ósiris. O julgamento acontecia com você pesando o coração da pessoa que tinha morrido. Ele tinha que ser mais leve que uma pena. Então, se ele fosse mais leve que uma pena, ele poderia ser absolvido e voltar à vida. Então, aqui a imagem não está muito boa, mas foi a melhor que a professora conseguiu. Aqui a gente tem o Anubis, que é um mediador. Aqui a gente tem um monstro que come a alma se a pessoa não for pura o suficiente. O coração, a pena e os 42 deuses. Então, aqui a pessoa que está sendo julgada. E aqui todo o tribunal, então, de Ósiris. Se vocês quiserem pesquisar na internet, também tem. Então, falei de embalsamar os corpos, vou falar então da mumificação, que é esse processo. Então, para preservar os corpos que poderiam voltar à vida depois do tribunal de Ósiris, os egípcios vão criar essa técnica de embalsamar e depois mumificar.
Só que esse processo era caro e levava bastante dias, ou seja, mais ou menos 70 dias. E nem todo mundo conseguia, então a maioria das vezes quem fazia esses processos eram os faraós. Então hoje a gente só encontra múmias de faraós ou de pessoas ligadas à família do faraó ou da nobreza, tá? Esse processo era tão bem feito que temos ainda múmias preservadas. Essa aqui, tá? Essa imagem aqui do lado é de uma múmia de um faraó, tá? É o Ramsés II. Então ela está preservada e hoje ela está em museu também, tentando preservá-la cada vez mais. Então aqui eu vou mostrar como que acontecia essa mumificação. Então primeiro o corpo ele era lavado e ritualmente purificado, então eles faziam alguns ritos ali de purificação. O próximo passo era abrir o corpo e remover os órgãos internos, tá? Esses órgãos também eram embalsamados em uma substância chamada natrão, que servia para ressecar e impedir que a ação de bactérias destruísse o corpo, tá? Esses órgãos eles eram enrolados em faixas de linho e colocados em alguns vasos, e esses vasos eram colocados dentro do túmulo, tá? Das sepulturas. Sem os órgãos internos, o corpo era mergulhado no natrão e o cérebro era removido pelo nariz com a ajuda de pinças, tá? Então o cérebro ele meio que derretia, porque a gente sabe que o nosso cérebro é meio molenga, então ele era derretido e eles tiravam então com a pinça pelo nariz. Após 4 dias nessa substância que era o natrão, o corpo era lavado novamente e era untado com um produto para preservar a pele. E depois o corpo era preenchido com algum tipo de feno, né, dentro do corpo para tirar a umidade. E era enfeitado com joias e amuletos e a cabeça era coberta por uma máscara e depois o corpo era enfaixado e ele estava pronto então para ser colocado dentro de um sarcófago, ok? Então esse é todo o processo da mumificação e da religião egípcia.